Vamos dar prosseguimento com a palestra de abertura com o tema Debatendo questões importantes sobre rastreabilidade, qualidade de produtos e vigilância de mercado para a garantia da segurança alimentar. Já está aqui no palco conosco o senhor Fabrício Pedrotti, coordenador-geral da CGAL do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Fabrício é químico, auditor fiscal federal agropecuário do MAPA, atuou em biossegurança, gestão laboratorial, gestão de riscos e da qualidade, incerteza de mediação, amostragem, auditorias, boas práticas regulatórias, inteligência estratégica, SUASA, capacitações EAD e análise laboratorial. Coordena a área de laboratórios agropecuários. E para moderar esta apresentação, convidamos ao palco a senhora Josiane Cristina Bassani, coordenadora responsável técnica do PEP e PMR do Instituto Senai Santa Catarina de Tecnologia. Vamos recebê-la, senhoras e senhores. Senhora Josiane Cristina Bassani. A Josiane é graduada em Engenharia de Alimentos e especialista em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade do Estado de Santa Catarina, mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, atuação em serviços meteorológicos para análise de alimentos, bebidas e ambiental, no Senai desde 2005. Sejam bem-vindos, portanto, senhor Fabrício. Agora aguardamos a sua apresentação. Muito obrigado. Então, bom dia novamente. Vamos começar então a apresentação. Eu vou ficar no púlpito, tá, Josi? Porque o hábito de um bom tempo de ter dado sala de aula, então a gente tenta ficar mais não, fique tranquilo, cuidarei. Pessoal, então assim, novamente agradeço o convite. O Celso, quando fez a questão da pergunta do tema para a discussão, ele botou exatamente esse ponto de debater os pontos que eram críticos para a gente debater sobre rastreabilidade, qualidade de produtos, vigilância de mercados, com foco na segurança alimentar. E para a gente começar a introduzir todos estes conceitos, é importante a gente entender em que momento nós nos encontramos no contexto interno e no contexto externo. Porque, assim, se eu perguntar a todos vocês, qual é o primeiro registro que nós temos que debate segurança alimentar? Alguém chuta de quanto tempo faz o primeiro registro? O primeiro registro físico que se encontrou é mais ou menos de 380 a.C. Ele foi na Índia, no Antanastra, se não me engano é o nome do livro, que ele fala que o Estado deve zelar pelo seu cidadão pela qualidade do que ele bebe e pelo que ele consome. Então, a gente está falando nisso no intervalo ali de mais de 2.000 anos para o primeiro registro. Formalmente, vamos dizer, no mundo ocidental, nós temos as primeiras concepções sobre a segurança alimentar vindo da Inglaterra, quando teve a lei do pão e da cerveja, porque tinha muita fraude exatamente na questão do trigo e da cevada. Então, você tem mais ou menos ali em 1700 as primeiras diretrizes legais falando sobre segurança alimentar. E eram exatamente esses controles. Peso, porque era fraude de colocar impurezas dentro do trigo, então, ou pesar menos e a balança do peso indicar mais, que isso foi um problema legal por muito tempo. E aí, conforme nós vamos tendo o processo próprio da evolução tecnológica, a gente vai passando pelas transformações que a gente teve dos ciclos da segurança alimentar. A gente tem a saída daquele trabalho agrícola totalmente manual, o início da mecanização pós-revolução industrial, ali na virada dos 1800 para 1900. No pós-guerra, o início do processo das superproduções, porque a guerra gerou um trabalho muito... vamos dizer assim, ela deixou um resquício muito grande de desnutrição. Então, você tinha que conseguir recuperar exatamente a população do pós-guerra desse critério de saúde. E hoje nós chegamos numa outra fase, que ela envolve exatamente o excedente, ou seja, todo mundo começou a produzir em excesso, e aí a gente começou a fazer exatamente a mercantilização exatamente desse alimento. E aí chegamos à discussão que a gente começou na fala do Jean, e depois foi dito pelo Celso, do produto que hoje a gente tem aqui e comercializa para outras partes do mundo.
E, neste sentido, ao longo dos últimos anos, quem vem acompanhando a discussão exatamente sobre esse fato, vai lembrar-se que veio o conceito da Agenda 2030 da ONU. Esse é o momento que hoje mundo e Brasil se encontram de discussão sobre a segurança alimentar. Por quê? Porque nós exatamente admitimos essa agenda, internalizamos ela como governo, e a agenda ela tem uma característica que ela define que existem 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. E aonde a segurança alimentar se encontra? Em todos esses que eu deixei pré-circulado. Na erradicação da pobreza, porque justamente é característica de acesso. Fome zero e agricultura sustentável, porque hoje a gente tem, talvez, um país com elevada produção, mas uma má distribuição dos quantitativos para garantir que todos tenham esse acesso. Nós temos a questão de saúde e bem-estar, porque alimento, exatamente, é fonte de saúde e de bem-estar. Entra na parte de água potável e saneamento, porque segurança alimentar também é segurança hídrica. Então, é um ponto que hoje, a nível mundial, começa-se a ver a questão que antigamente essa parte de saneamento ela estava mais vinculada às políticas, talvez, não diretamente à segurança, mas ela está passando a ser associada. Então, hoje já existe um indicador que mede o índice de insegurança hídrica, para justamente você avaliar esse comportamento na sociedade. Nós temos a questão da infraestrutura, a inovação para poder ter evolução tecnológica. Temos essa parte de cidades e comunidades sustentáveis. Por quê? Porque o pessoal já fala de hortas comunitárias, fala de fazer agregação exatamente desse processo para poder tentar deixar as pessoas voltarem a ter, dentro do âmbito de uma cidade, o contato com aquele processo de campo, para as pessoas entenderem o processo. E isso começou uma discussão, os primeiros trabalhos que falam sobre essa parte do processo, da questão da interface da cidade e tentar criar essas hortas comunitárias, ele veio de uma percepção de professores americanos em que eles ouviam crianças no supermercado com os pais e faziam a pergunta: de onde vem o leite? Da caixinha. De onde vem o frango? Exatamente da área fria do supermercado. E aí estava se perdendo a compreensão do processo, da onde vinha a origem desse alimento. Depois nós temos a parte exatamente do consumo e da produção responsável, porque essa produção responsável ela é um conceito meio complexo de você implementar na prática. A questão de mudança do clima. Por que a mudança do clima entra aqui? O contexto que nós estamos passando hoje, decorrente do episódio climático no Rio Grande do Sul, boa parte da produção de arroz do país é daquele estado, mais ou menos 60%. O preço do arroz vai subir, infelizmente, já subiu, até porque já está tendo uma série de reportagens falando sobre a elevação do preço do arroz, porque, decorrente do fato que lá sabia-se que teria impacto, o governo anunciou que ele ia fazer importação e os mercados importadores subiram o preço do quilo do arroz. E a mudança climática vai afetar cada vez mais isso neste sentido, porque a gente vai ter, ao passo que a gente pode ter perdas de alguns determinados tipos de alimentos por conta do clima, a gente vai ter outros que vão ser afetados nessas cadeias de commodities de grande produção, nas regiões que são mais produtoras, se a gente não tiver um controle mais assertivo desse processo. Novamente, a vida na água, mas agora sim, daquela fauna que existe, daquela flora no ambiente aquático, que ela também tem o seu fluxo dentro desse processo, e a vida terrestre como consequência. Então, se a gente para avaliar, de 17 objetivos que nós temos aqui, 10 a gente tem interface como segurança alimentar. É mais que 50% de todo esse contexto, em pequenas ou maiores proporções, mas esse é o momento da discussão da agenda. Então, por esta razão, que até tem a questão hoje no Brasil da política lá do Brasil Sem Fome, que vem para discutir novamente essa agenda, todos esses aspectos do ponto de vista de política de Estado. Tá? E aí, nós chegamos exatamente... Opa, não... Deu uma desconfigurada da apresentação, mas assim, o que acontece? A segurança alimentar e nutricional, conceitualmente, ela vai debater exatamente esses 5 pilares. Acesso, regular e permanente. Não adianta dizer que o alimento chegou, mas a pessoa tem que conseguir
manter. E aí você tem o ponto de vista que entra o primeiro ponto da metrologia, no acesso, porque é onde você vai dar garantias para que esse produto possa conseguir ter acesso naquela determinada região. É o que faz a gente hoje quando a gente manda a manga via aérea para poder ser comercializada na Ásia, mas é a mesma questão que a gente precisa, às vezes, para transportar uma carga de produto refrigerado para mandar para a Amazônia, que tem todo um trabalho logístico para se poder chegar o alimento naquela região, que vai terrestre, vai por aéreo, vai pedaço terrestre, outro aquático, tem N variedades ali no contexto. Nós temos um alimento de qualidade. E o que é essa qualidade? É só conformidade? É agregação de valor nutricional? Então, é um ponto que a gente vai verificar o quê? A atividade metrológica ela entra como um ensaio para verificar a característica desse processo. Se esse alimento ele atende exatamente aquilo que se dá de expectativa. Então, passa na atividade laboratorial. Depois, a gente tem a quantidade. É aquela história que os povos indígenas milenarmente faziam. Eles exatamente retiravam das florestas aquilo que eles consumiam, para poder ter, para os próximos ciclos, quantidades e tentar incentivar o processo. E que a gente tem que conseguir garantir. Aqui, eu não vou entrar no mérito, mas assim, tem vertentes e vertentes. Tem vertentes que criticam que hoje a gente está num processo de quantidades com poucas variantes, vamos dizer assim, poucos alimentos, então a gente tem muita quantidade de poucos alimentos, e tem outros cientistas que debatem o fato que a gente tem ainda um certo grau de performance de diversas variáveis alimentares, mas que as quantidades elas estão começando a se tornarem escassas. E aí a gente discute exatamente aonde entram esses produtos que são de sociobiodiversidade, as mudanças de comportamento que você pode gerar nessa questão. Tem estudos que avaliam, quem acompanha o que eu citei anteriormente, o contexto do açaí, quem consumia açaí no Pará, normalmente consumia ele com peixe e biju, porque o açaí, para o povo do norte, normalmente ele é um prato salgado. Mas aí o pessoal inventou uma açaí que agora, que eu não sei se é açaí mais, porque vai leite condensado, vai chocolate, vai não sei o quê, aquilo ali virou qualquer coisa menos o açaí, entendeu? Só que isso fez o quê? Lá, naquele microcontexto, teve todo um desequilíbrio alimentar. Por quê? Porque a população que se alimentava do açaí, que era uma população mais humilde, ela teve uma dificuldade de acesso ao produto que eles consumiam majoritariamente. Então, eles tiveram que mudar todo o processo deles lá de alimentação em decorrência dessa mudança de cadeia. Então, às vezes, você promover um produto, você tem que avaliar qual é a consequência que você pode gerar. E aí você entra exatamente nesse pilar. Práticas alimentares promotoras de saúde, a gente nem discute. Aí é a fala que eu falei anteriormente do ultraprocessado, o que é um ultraprocessado, porque esse conceito ele é muito aberto e ele permite muitas discussões. Então, tem diversos tipos de entendimento. Cada um pode defender uma visão para o ultraprocessado. Eu brinco, tem profissionais da área de saúde que vão fazer uma defesa muito linda, maravilhosa, criticando a questão do ultraprocessado, mas tem outras pessoas que vão fazer exatamente como eu discuti o fato do pão, que é o lema da própria Organização Mundial da Alimentação, que é fazer o pão. E ele, por considerar-se ter mais de 5 ingredientes em média, poderia ser dito como ultraprocessado. Então, é até avaliar o que seria, dentro do conceito do ultraprocessado, de fato, a agregação de valor nessa questão da promoção da saúde. E se a gente olha, por exemplo, a Biblioteca Germânica, ela considera, por exemplo, o pão para o guia alimentar alemão é um produto normal, entendeu? Como eu disse, é um substitutivo a um carboidrato qualquer. Então, para eles, um doce, um bolo não é, mas o pão eles consideram como equivalente a um cereal. Então, é esse ponto que a gente tem que ter essa discussão. E depois, exatamente, o último ponto dela é o respeito às questões da sociobiodiversidade e da cultura sustentável, que é um ponto que, ao longo dos anos, a gente tem tido uma série de conflitos nesse sentido e vão se ajustando essas cadeias nesse processo. Mas é um ponto que é de extrema discussão e relevância, porque hoje a gente passa naquelas temáticas. Determinado país passou a ter exigência que tem que ser uma produção orgânica.
tem que ser uma produção isenta de desmatamento ambiental, tem que ser uma produção que não agrega tais determinadas moléculas de algum agrotóxico, que não pode ter tal uso de medicamento veterinário, que não pode ter essa questão. A gente entra exatamente nessa parte, de respeito às diversidades culturais e agregação de sustentabilidade. Se a gente parar para avaliar a primeira vez que teve a discussão da sustentabilidade, ali na década de 80, do primeiro relatório emitido lá pela primeira ministra da Noruega até hoje, a sustentabilidade ela evoluiu, ela teve inflexões no processo, ela teve estagnações em muitos tempos e agora ela volta a se discutir sobre outras perspectivas, certo? E aí, dentro de todo esse pilar, a gente vai entrar que desafio que a gente tem para colocar rastreabilidade na indústria alimentícia. E aí eu brinco que assim, o Celso, quando ele me recebeu, ele disse assim, tá, tem carinha de novinho. Eu tenho carinha de novinho, mas a pessoa tem uma bagagem agregada um pouco grande, assim, tem mais de 20 anos de bancada de laboratório. Então eu comecei bem cedo, de fato, na atividade laboratorial, passei por uma série de cadeias e processos. E vou dizer para vocês, quando eu tive que debater esse tema, o desafio, eu não parei para pensar somente para uma atividade laboratorial. Quais são os desafios de processo como um todo para a cadeia da segurança alimentar, que podem ser aplicados do campo exatamente até a mesa. Porque hoje a gente tem uma série de tecnologias, e vocês muito bem as conhecem, já ouviram falar. A gente tem, dentro dessa parte, que compreender, nesse processo evolutivo, essas características. Que a rastreabilidade vai buscar uma excelência. Que no caso, alguém vai visualizar? Não, eu vou demonstrar. É esse o entendimento que muitas vezes as pessoas ficam na dúvida. Não, mas eu tenho que demonstrar, deixar visível a compreensão da rastreabilidade. Não, que eu tenho que demonstrar que eu consigo compreender a minha cadeia, se me questionarem. Se eu não tiver nenhum questionamento sobre, tudo bem. Mas a minha segurança é eu conseguir demonstrar. Então, muitas vezes, é esse entendimento que tem que mudar. Eu que tenho que conseguir garantir. É como se fosse você pensar, é uma autorregulação. Eu tenho que refletir sobre o que eu preciso fazer para demonstrar a quem quiser me questionar como eu posso atender aquilo que ele espera. Porque se, vamos dizer assim, essa relação entre o produtor e o consumidor fosse literalmente direta, nessa forma, você não precisaria de uma intervenção de Estado para conceder e implementar diretrizes de demonstração deste processo. Ou seja, muitas normas que envolvem segurança alimentar, elas surgem justamente por isso, porque a gente não consegue, dentro do nosso processo, fazer exatamente essa interface. Não seja, por exemplo, a Anvisa não colocou lá uma exigência de informação nutricional gratuitamente para estar numa embalagem. É para as pessoas poderem conseguir avaliar aquele pilar lá da segurança alimentar. Quem daqui sabe me dizer o que representa a ordem dos ingredientes no rótulo? Quando você pega um produto, aí tem lá, ingredientes, aí começa, pá. O que aquilo representa? Tem maior quantidade. A ordem do quantitativo do ingrediente. Então, ali você já tem um indicativo de tipo, eu estou comprando o produto A. Aí eu tenho uma expectativa que aquele produto seja majoritariamente tal coisa. Mas aí quando eu vou olhar o ingrediente, eu vejo que o ingrediente majoritário às vezes não é aquilo que eu estou esperando. Vai ser açúcar, vai ser alguma outra água, vai ser alguma outra coisa que não é o que você está tentando comprar, que está no rótulo. É que nem eu brinco, é que nem o rótulo. Você olha o rótulo, maravilhoso, aí tem um produto lá, um nome fantástico, mas o nome real do produto está lá embaixo. Aí quando você olha o nome real do produto, a pessoa para e olha e diz, tá, mas isso aqui não é isso aqui? Não necessariamente. E aí é esse questionamento que muitas vezes a gente falha na segurança para poder chegar da informação ao consumidor. E que ali tem todo um processo envolvido dentro dessa cadeia. Então, nós temos o controle de qualidade, para poder garantir essa rastreabilidade, o pilar da segurança, com aqueles 5 itens que a gente comentou, a informação ao consumidor, que foi isso que eu acabei de pontuar, e a construção da confiança. É fácil você criar confiança com o consumidor? Não. Eu brinco que é aquele castelo de cristal. Leva uma vida para você conseguir formar o castelo de cristal. Mas no seu erro mais
singelo, você derruba tudo isso e você começa tudo do zero de novo. E aí o que acontece na área alimentar? Muitas vezes o consumidor faz o rechaço da marca. Ele começa a rechaçar que ele não quer mais o produto daquela determinada marca. Então isso é um impacto que o setor de alimentos sofre de uma forma mais crítica visualmente. Por quê? Porque é um produto que às vezes não tem um valor agregado extremamente alto. As margens, às vezes, de lucro em cima do produto são pequenas. E um rechaço sobre uma marca, você pode fazer exatamente, ter que ter uma mudança muito grande de processo para aquela empresa poder conseguir manter a sua estrutura, produção e garantir todos esses critérios. E aí, nós entramos exatamente nesses pilares que são o que hoje tem um custo muito alto a quem produz. Controle de fornecedores. O calcanhar de Aquiles de todo mundo. E não é, eu digo assim, não é só, eu digo, é meu também, tá? Como cegar, o controle meu de fornecedores para insumos. Eu tenho uma dependência muito grande de insumos que não são nacionais para rodar atividade laboratorial. Os laboratórios da rede oficial do Ministério, nós somos 6. São 23 cadeias agropecuárias distintas que a gente monitora nesses 6 laboratórios. Mais ou menos 70% do nosso insumo é internacional. E eu manter o controle desses fornecedores é bem complicado, porque tem alguns determinados produtos que você não consegue, digamos assim, ter um acesso facilitado. Porque tem países que têm regras que modificam. Então, por exemplo, tem países que dizem que se eles estão em determinada crise, todo o insumo que é referente àquele estado sanitário de crise, eles não podem fornecer para mais ninguém. E aí, às vezes, ele é o país produtor, e aí eu tenho um desabastecimento para poder dar andamento naquele diagnóstico. É um ponto que hoje a gente tem uma dependência muito grande, deste ponto de vista. Padrões de produção, claro. Todo mundo produz um pop, faz tudo lindo e maravilhoso. Aí você para e pergunta para a pessoa, o que está escrito em tal coisa? A pessoa sabe o que ela faz. Ela não sabe, muitas vezes, o que está lá no documento dizendo que era para ser feito. E esse é um grande problema, às vezes, do processo. O POP, vamos dizer assim, a implementação desse processo, eu brinco que eu conheço a 17.025, da época que ela nem era 17.025, ela era ISO Guia 25. Ela era um pouco maior, a pessoa está ficando velha, entendeu? Então a gente conhece um pouco mais de antes. À época se dizia, não, é escrever tudo o que você faz. Sim, mas era o quê? Escrever bonito. É escrever bonito. Nem sempre é o prático. E aí, você chega na frente quando você está implementando, dando capacitação, o que todo mundo faz exatamente aqui? Deu um problema, gerei uma não conformidade. É capacitação. Mas você não deu capacitação lá atrás? A capacitação então não foi efetiva? Então, como é que você vai dar uma nova capacitação e vai garantir que esse padrão de produção está claro agora para a pessoa executar novamente e você não dizer que se acontecer novamente o problema, a sua ação vai ser de novo capacitar? Isso é um ponto. Hoje em dia, que é o ponto que o pessoal debatia, é difícil você conseguir capacitações. Capacitações têm um custo muito alto. E você prover essas capacitações e garantir a efetividade de uma capacitação é muito difícil. É difícil até de você conseguir mensurar exatamente como essa capacitação tem. Aí a pessoa diz, não, eu faço lá uma ficha de controle, aí a pessoa responde umas perguntas para ver o entendimento do procedimento. É suficiente? Não, porque ele não foi para o prático. Ele leu, eu digo, memória curta, a pessoa leu, respondeu, e depois no dia a dia. Como é que você monitora isso no tempo? É difícil, é um trabalho complicado. Nós temos a questão do monitoramento contínuo, que entra essa discussão. Como fazer um monitoramento contínuo eficiente e de baixo custo? Porque hoje em dia você tem monitoramento contínuo com altíssimo custo. Como é que a gente consegue baratear? Transparência, o pilar maior de todo esse processo, transparência. Eu conseguir garantir, é fácil dar transparência? Não. Não é fácil dar transparência. Por quê? Porque, às vezes, quando você dá total transparência, você se expõe. E aí você vai poder ser questionado. E aí, por conta disso, as pessoas, quando tem o primeiro questionamento, o que elas fazem? Elas diminuem o grau da transparência. Elas dão informações parciais, não as totais e completas. Aí a gente vai entrar em tecnologia. A gente precisa, às vezes, buscar ferramentas para fazer esse processo acontecer. Autenticidade.
Alguém já teve que fazer algum teste de autenticidade para poder conseguir validar aquela informação? Milhares de vezes a gente faça isso. Eu digo, de um controle de temperatura, que a pessoa vai lá, checa, a pessoa foi, eu vou dizer assim, não tem nenhum controle automatizado. Como começou o controle de temperatura? Todo mundo tinha uma fichinha, folhinha A4, formulário, botava lá o horário, pegava o termômetro, que nem ainda tinha assim muito usual o termômetro de máxima e mínima. O de máxima e mínima era aquele NU de mercúrio. Aí você apertava lá e media. Aí a pessoa botou lá, não, eu media eram 3 horas. Aí a pessoa passou 13h15. Aí 13h15, em 15 minutos, se a porta só se a porta do refrigerador estivesse aberta, para mudar absurdamente, tipo 3, 4 graus a temperatura. Aí você olhava lá, o tubo em U estava totalmente diferente o registro que estava do papel. Aí você começava a questão da autenticidade. Tá, mas você foi lá de fato olhar ou você só copiou do dia anterior? Que aí você começava a ver que a pessoa vai fazendo o registro automático de tipo, é instintiva, é a plasticidade do ser humano, principalmente em formulário. Você começou 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, você começou a perceber que tem o mesmo perfil. O que acontece? A pessoa, quando está atrasada e está na pressa, o que ela faz? Copia. E confia que deu certo. Aí, quando alguém muda, que vai fazer o monitoramento, aí a pessoa chega, olha e diz, não, estava funcionando normal, estragou agora, entendeu? Então, quem nunca passou por isso, entendeu? É comum, por quê? Porque acontece, a gente é plástico, a gente vai se moldando ao processo, e a gente, querendo não, intuitivamente, a gente vai fazendo exatamente o acompanhamento desse comportamento. Todo mundo faz a sua carta de controle mental. Por isso que o pessoal começou a automatizar uma série de pequenos controles, porque eles perceberam que a gente é plástico. E isso não é um problema de um lugar específico. Isso foi recorrente, isso foi observado, isso já foi estudado. E aí a gente entra nesse último pilar, que hoje é uma construção, que é onde não pode ser apenas o setor produtivo a dar as suas regras, mas que às vezes você tem que fazer compartilhamento de informações com o órgão regulador. Por quê? Porque às vezes uma exigência que está sendo cobrada ou está sendo imposta tem uma motivação, ela não é gratuita, eu brinco. Ninguém coloca uma norma gratuitamente. Tem um mote para isso. Pode ser um questionamento que se recebeu de caráter internacional, um alinhamento de política internacional, porque é o que eu digo, não adianta a gente, às vezes, olhar só para o que está acontecendo internamente. Segurança alimentar, a gente tem que acompanhar as discussões que estão acontecendo a nível mundial. Muitas diretrizes começam, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, numa discussão da FAO. Então, os painéis da FAO, por exemplo, dão diretrizes para resíduos e contaminantes em alimentos, alérgenos. Então, a gente tem que acompanhar essas discussões. Por quê? Porque em algum momento isso vai se refletir. É que nem a discussão que talvez tenha aqui alguém que é do pessoal da área de Visa, quando teve agora a mudança dos rótulos dos faróis, que gerou a maior polêmica, os benditos faróis da Anvisa. Só que eles não fizeram isso de ontem para hoje. Isso vem sendo construído e discutido há longo tempo e é para atendimento de uma política externa, já que tem a nível mundial da Organização Mundial da Saúde. E o Brasil é signatário desses órgãos. Então, a gente também tem que demonstrar o atendimento a esses alinhamentos estratégicos internacionais. E aí, nós vamos chegar na discussão agora de como a gente vai usar ferramentas para fazer essa garantia. Hoje, uma muito ocupada, RFID. RFIDzinho se utiliza bastante. Parece o NFC, tá? Alguém sabe a diferença entre o NFC e o RFID? Quem sabe o que é o NFC? O NFC, para quem não caiu o nome com a sigla, é aquela história de a gente chegar com o celular aproximar da maquininha do cartão e pagar. O que é o NFC? Eu tenho um alvo, que é a máquina, e quem dá o comando? O celular. Então, eu tenho que ter um alvo para poder atingir. O RFID, na realidade, é só uma transmissão via rádio. Eu não preciso desse dispositivo. Então, acaba que são o quê? São como se fossem pequenas torres de transmissão de sinal dentro da sua estrutura do processo. Hoje, utilizado isso o quê? É utilizado na produção, lá, campo, o pessoal bota exatamente com o sistema de geoprocessamento de dados e vai fazendo com RFID monitoramento.
passei aqui no solo, nesse ponto, a umidade era tal, tem que botar tanto de fertilizante, tem que fazer tal coisa. Ele vai monitorando e transmitindo a qualidade daquele ponto para a gente poder chegar. Problema do RFID. As pessoas podem utilizar etiquetas reversíveis. Tá, vou correr exatamente nessa parte. As pessoas podem utilizar aqui uma parte de etiquetas reversíveis e processo de controle, só que ele tem uma questão muito grande. Custo. E requer leitura. Eu tenho que chegar e dar um ponto ali de controle e ler. Quando a gente vai para o código de barras tradicional, é o que a maioria do pessoal ocupa, por conta de economicidade. Hoje em dia já se discute código de barras genético. Eu pego aquela planta, faço exatamente o sequenciamento genético daquela planta e eu sei exatamente onde apareceu, eu sei de onde veio. Então, é um outro nível. Qual que é o custo disso? Umas 15 vezes mais ou menos, em relação ao código de barras convencional, dependendo do produto. Mas é empregado. Existem produtos que têm altíssimo valor agregado que hoje utilizam essa questão. Tá? Nós temos QR Code. Hoje se utiliza muito QR Code. O problema do QR Code é que sempre você precisa de alguém para fazer leitura. E aí que você ferra a rastreabilidade. Se alguém esqueceu de fazer uma leitura, você prejudica o teu processo. Esse aqui, que é uma tecnologia que eles brincam que é o WSN, que são redes de sensores sem fios, pensa num sistema integrado, tipo diversos RFIDs espalhados pela estrutura, só que sem a necessidade do leitor. Simplesmente, você tem máquinas que estão fazendo esse controle sensorial e transmitindo essa informação. Isso vão gerar Big Datas, que vão ser avaliados. Qual que é o problema de um Big Data? Custo de armazenamento. Se tem informação, sim, é louvável demais. O custo de armazenar um dado é caríssimo. Gente, qual é o maior custo de qualquer informação rastreável? Dado. Dado tem um valor altíssimo. Mesmo que a pessoa vai anotar numa caneta, o dado tem um valor muito alto. E hoje você fazer ferramentas de automação exigem altos custos. Por quê? Porque qualquer informação que você solicite a mais é uma adequação de processo que você tem que fazer para fornecer aquele dado. Tá? Aqui, a gente entra na questão do Big Data, mas aí eu pergunto para vocês, quem nunca utilizou da boa e velha sequência lá, botando 001, traço 2024, funciona? Funciona. Até hoje funciona. É o método mais simples, é o mais barato, é o mais rápido para qualquer estabelecimento implementar. Tem limitações? Diversas. A pessoa tem que ter criticidade para avaliar. Este aqui talvez é o que eu acho mais engraçado atualmente, que é a internet das coisas, que é o IoT, que é praticamente aquela história da gente ter, eu brinco, o celular em casa, que você liga o ar-condicionado, desliga a lâmpada, que você vai agregando essas pequenas funcionalidades e ela tem uma vantagem, que ela pode ser acoplada depois à inteligência artificial para te fazer a criticidade da informação e ela pode misturar processos. O IoT tem uma vantagem que ele cruza informações. Eu posso cruzar uma informação de produção com controle de qualidade. E aí, com isso, eu tenho uma resposta mais assertiva no processo. E o NFC, como eu falei, que aí tem a questão do tiro para o alvo. Se não tiver isso, você não consegue efetivar. E por que tudo isso? Para a gente chegar exatamente neste tipo hoje, que eu brinco, que são as novas rastreabilidades. Isótopos. Hoje se faz a rastreabilidade por diferencial isotópico. Se faz a rastreabilidade por holograma. Você fazer exatamente selos holográficos para você poder garantir exatamente biosensores que utilizam processos holográficos para dizer, ó, esta embalagem foi violada. E aí o holograma modifica. Para você saber que aquela atmosfera estava inerte, então o produto não teria biodegradação, sofre alguma alteração, o holograma altera. E aí, com isso, você consegue dizer que aquele produto está alterado e sempre você precisar ter que fazer análise, controle. A própria embalagem é uma pré-garantia. Tá? Nós temos aqui os nano. Os nanomateriais hoje têm evoluído muito e são onde eles têm contribuído na parte de embalagens. Rastreabilidade para embalagens, para a parte final de processo. Para quê? Para que os produtores possam dizer que o problema não foram deles de processo,
e sim pode ter sido na distribuição, na logística do transporte, na comercialização final, para não ter aquela responsabilização. É do estabelecimento que está vendendo ao consumidor ou foi do produtor? E aí ele consegue verificar por, hoje, uma série de estruturas de nano que tem agregado muito esse papel de rastreabilidade. E, por fim, as próprias embalagens, que está tendo uma série de modificações estruturais para garantir, com uso de atmosfera, com vedação com passagem em radiação, enfim, uma série de novos processos para poder tentar agregar essas outras tecnologias para aprimoramento delas. Tá? E aí, tudo isso vem para poder garantir isso aqui. Sustentabilidade. Eu poder tentar garantir um produto, quantidade, qualidade, acesso, sem diminuindo o impacto socioeconômico ambiental. Tá? Então, hoje, a maioria das empresas, eu brinco, ninguém implementa quase política de 14 mil e tudo mais gratuitamente. Tem uma questão envolvida. Tá? Tem uma questão porque é uma questão de imagem, que depois você tenta buscar nesse aspecto de sustentabilidade. Certo? E aí a gente vai ter os desafios para essa qualidade de produtos, tá? Que vocês conhecem muito bem, ter a previsão da demanda, planejar, gerenciar estoque, que é super complicado, porque você depende de a pessoa quer comprar ou não quer comprar, e aí isso altera todo o teu processo produtivo, coordenar todo esse processo entre áreas, e aí tem a briga eterna. Produção com qualidade, né? Essa briga eterna que nunca se resolve, por mais que você tenha dois gerentes ali muito bem alinhados, sempre tem essa discussão eterna. E aí, a gente vai ao questionamento do porquê de tudo isso. Tá? Todo produtor se lida com esses problemas. Qual é a regulamentação que o consumidor quer? Qual que é o impacto que uma barreira de um pesticida ou de um aditivo alimentar vai ter no meu processo lá para a rastreabilidade e para o consumo? O potencial hoje de um produto que é orgânico, ou que seja com identidade geográfica, ou que ele tenha alguma outra característica diferenciada de produção. O consumidor entende de segurança alimentar? Vocês já pararam para perguntar para o consumidor, você sabe o que é segurança alimentar? Alguém já fez essa pesquisa de campo? Eu vou dizer que eu fiz uma vez assim, uma pergunta involuntária assim, para algumas pessoas. As respostas foram as coisas mais lindas possíveis, mas duas foram assim, mais ou menos no sentido do que seria segurança alimentar. Qual que é o grau de dano que eu quero gerar pelo alimento? Eu tenho que saber qual que é o impacto se eu tiver um problema de produção que vai comprometer a minha imagem. E muitas vezes as empresas não fazem isso. E é para saber, por exemplo, sei lá, detectar um pelo de animal no meio da minha produção. Eu já estudei para saber qual que é o impacto dessa minha imagem para esse meu negócio, para eu poder depois recuperar. E se eu modificar tal processo, eu vou poder garantir não ter esse impacto? Isso é um ponto muito importante. Quantas pessoas estão dispostas a pagar? Existem produtos para classe A, classe E. Então, isso é um ponto. Muda a qualidade? Totalmente, gente. Um produto de classe A é uma coisa, um produto de classe E tem o mesmo padrão de conformidade, mas a qualidade, talvez, do ingrediente pode ser modificada. O nível de segurança, que a gente está decidindo ter, e o conteúdo informativo. Colocar informação do rótulo pode gerar um consumidor crítico, diminuir a informação do rótulo pode tirar a criticidade do consumidor. Então, é o trabalho que muitas empresas fazem na imagem do rótulo. Por isso que tem exigências mínimas de rotulagem, padrões obrigatórios, para poder dar o mínimo de informação a esse consumidor. E aí, eu brinco que eu acho que tem essa teoria do Ulrich Beck, que é muito interessante, que ele coloca que a sociedade do risco vive meio as consequências do desenvolvimento científico-industrial imersa num conjunto de riscos que não podem ser contidos espacial ou temporalmente, coexistindo tanto no plano visível e invisível, sendo muitos deles fabricados institucionalmente pela ciência, pelo mercado, pelo governo, entre outros. O que ele quis dizer isso? É aquela velha história. Uma hora comer ovo demais é bom, uma hora comer ovo de menos é ruim, outra hora você consumir tal coisa é ruim. Tudo em excesso pode fazer mal. Então, não é só, perdão, nesse momento, tal coisa ou tal produto. É uma questão de contextos. Lembre-se de uma publicação que aconteceu, agora não lembro se foi na Nature ou na Science, que eles publicaram uma matéria falando sobre que, todo mundo tinha que comer horrores de chocolate. 3 meses depois, eles foram lá e criticaram, mostrando que a qualidade do pessoal que avaliou o trabalho demonstrou que tinha um problema de concepção, que eles fraudaram uma publicação científica para provar que tinha uma crítica exatamente na avaliação dos trabalhos. E é esse tipo de questionamento que a gente tem que ter.
criticidade o tempo todo. Tá? Porque não é porque lá o cara botou, tem tal composto lá no meio. Sim, mas qual que é a concentração daquele composto? Eu vou ter que consumir talvez 3 toneladas de ovo para me gerar um mal. Tá? E aí, rápido, e agora travou. Foi. E aí, aonde nós temos que ter plasticidade? Para terminar aqui rapidamente. Na nossa capacidade de se adequar a mudanças climáticas. O que a gente vai fazer agora se está tendo problema de produção de arroz lá no sul? A gente vai ter que tentar achar um plano B. Como garantir a produção? Inicialmente foi tentar comprar de mercado externo. Mas eu posso só depender do mercado externo? Não. Como que eu posso fazer isso? Foi todo o trabalho que ao longo dos anos o Brasil teve de crescimento, quando teve lá na década de 70, o descobrimento do Centro-Oeste, que hoje faz 3 colheitas por ano, aquela mudança de variedades genéticas e formulação, foi para isso, essa plasticidade de se adequar e tentar mudar os processos para garantir esse abastecimento. Travou de novo. Tinha aqui, o biorrisco. Eu brinco que talvez o maior custo que a gente tem na atividade laboratorial nossa, de laboratórios da defesa agropecuária, é controle de biossegurança e bioproteção. Porque a gente lida com compostos cada vez mais resistentes. Aonde entra isso? Quando a gente vai discutir resistência a antimicrobianos, que são é um problema hoje em voga de saúde pública bem considerável. E a gente tem cada vez mais essa parte. Por quê? Porque você pode simplesmente destruir toda uma cultura de um país com um biorrisco. Tá? Então, você pode ter uma praga, você pode colocar um vírus, uma bactéria, fungo, existe N variações. Tá? Então, isso é uma questão, e quanto mais a gente se destaca numa produção de segurança alimentar, isso se torna cada vez mais importante para nós zelar, porque isso tem um impacto muito grande. Aqui saiu cortadinho, mas a fraude alimentar, e eu brinco, e a fraude alimentar tem 2 pilares. Existe a fraude de caráter econômico, que é simplesmente uma adição de água, uma amida, alguma coisa do tipo, e tem aquela fraude que é literalmente para você substituir e tentar recuperar um alimento que estava em uma péssima condição. Que essa talvez seja a pior delas, que é você pegar um alimento que estava literalmente putrefado, botar um conservante ali para ele recuperar e você recomercializar ele. Que isso já aconteceu, já teve registros. Bom, enfim, é parar e avaliar todas as matérias que já aconteceram neste sentido para esses aspectos. E hoje nós estamos entrando neste time que é a integração das bases. Eu pegar uma informação, e isso é um ponto que hoje tem muita gente discutindo, até com essa questão de planos de saúde e tal, de avaliar o teu histórico médico, de propensão, para avaliar as informações de rastreabilidade com os teus hábitos alimentares e verificar as tendências das doenças que você tem predisposição, e o plano de saúde dizer, não, eu não vou te dar cobertura para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. Por quê? Porque você está tendo uma rastreabilidade dessa informação e isso está chegando hoje com toda essa integração de dados. Que até então, na época do papelzinho, demorava para você conseguir fazer essa correlação de informações. E um vácuo, gente. Existe também aquilo que é desconhecido. Isso é o que a gente tem acesso. E o que a gente tem que ter, às vezes, se questionar é, dentro de tudo isso que a gente sabe, qual que é o desconhecido? Aonde alguém pode te fazer uma pergunta sobre este impacto? Porque hoje a gente olha para aquilo que a gente está tendo de informação direta e conhecimento. E o escuro? Qual que é o furo dentro desse processo? Que ninguém percebeu e que, se acontecer, pode me gerar um amplo questionamento. Tá? E eu deixo para vocês, porque eu acho assim, o pai da medicina ele foi muito sábio nos seus ensinamentos. E eu acho essa frase exatamente o papel que muitas vezes as pessoas não entendem. Sabendo que toda a parte farmacêutica começou através dos alimentos para a gente poder gerar exatamente boa parte das drogas que a gente tem hoje para consumo, que viraram sintéticas, é que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Que se a gente entender esse processo, a gente consegue entender todas as outras cadeias desse fluxo. Porque aí a gente não precisa, talvez, ficar nos estressando tanto, às vezes, eu tenho que fazer dieta tal, eu tenho que entrar isso, eu tenho que botar isso. Não, mas aí eu vou no médico, ele diz assim, não, você vai fazer uma receita na farmácia, você vai pedir vitamina A, vitamina D, B12, não sei o que,
Você precisa pegar essa pílula toda sintética? Você não poderia conseguir buscar isso pelos próprios alimentos? Se o alimento conseguisse te dar esse valor nutricional devido? Então, essa frase dele, secularmente, está falando ali de 3.000 anos atrás, ela tem um peso muito grande para a gente refletir sobre esse conceito da segurança hoje com toda essa cadeia. Lá atrás ele falava isso para a gente poder, porque ele observou isso, quem vai avaliar a fala dele no estudo dele, era o consumo de determinadas frutas para corrigir determinadas doenças. E ele sabia exatamente que frutas que podiam ser consumidas por uma questão de rastreabilidade empírica dele e que frutas estavam tendo problemas quando as pessoas consumiam. Era a mesma fruta, mas era que ele só não tinha entendido que tinha um fungo ali dentro daquela estrutura que causava mal-estar na população em si. Mas ele, olhando para a característica da fruta, ele já dizia, essa aqui dá, essa aqui não dá. E aí ele largou essa frase lá na Épora. Então, eu deixo esse recado para a gente sempre debater sobre o tema, tá certo? Muito obrigado, tá, pessoal? Muito obrigado, Fabrício. Vamos ver agora se aparece o QR Code aqui na tela. Deixa eu ligar o seu microfone também. Passar aqui, né? Deixa eu... Opa, passei demais, né? Aí está. Então, vocês já baixaram o aplicativo Media Code para terem a palestra, a apresentação já no celular de vocês? Já vai funcionar. Se puder abrir o microfone vermelho também. Então, aqui vocês podem direcionar o leitor de QR Code aí do aplicativo, né? Tem no canto inferior direito, embaixo, tem ali o QR Code, o símbolo. Vocês podem apontar aqui para a tela e já ter a apresentação do Fabrício com vocês, tá bom? Deixa eu ver se já está funcionando isso aqui, Josiane. Obrigado. Bom dia, obrigado, Fabrício, parabéns pela palestra, foi excelente, eu particularmente aprendi muito, espero que vocês também. Nossa, para mim foi um show de aprendizado, obrigado por isso. O Celso me sinalizou que eu tenho 3 perguntas só, eu particularmente tenho umas 10, mas eu preciso deixar vocês perguntar, então enquanto vocês se organizam para fazer as perguntas, eu vou começar, tá, Fabrício? Aqui no Brasil, esse tema é extremamente importante, a gente sabe disso, né? Envolve a cadeia completa de alimentos, porque a gente está olhando para regras e soluções que vai desde o produtor até nós, enquanto consumidores finais. E no Brasil a gente tem 3 atores que são fundamentais nessa cadeia como um todo, né? Que é o Ministério da Agricultura, o Inmetro e a Anvisa. E eu gostaria de ouvir de ti, né? Estando dentro do Ministério, como que você percebe a sinergia desses 3 atores dentro dessa temática e como você acha, né? Como você enxerga o quanto isso nos beneficia enquanto consumidores? Porque afinal a gente trabalha na área da metrologia, né? Estamos todos aqui num evento sobre essa temática, mas além de sermos atuantes nisso, a gente é consumidor. Então tudo que a gente faz em prol acaba voltando para nós. Então fala para mim, por favor. Obrigado, Josi. Assim, com relação a essa sua pergunta, do aspecto sinérgico, vamos dizer, como governo, você tem cada um deles, os 3 pilares, o Ministério da Agricultura, a Agência de Vigilância Sanitária e o Inmetro, dentro do âmbito das suas competências técnicas, vamos dizer assim, institucionais, como estão definidos em regulamentos, que cada um executa. O que a gente tem tentado construir são exatamente ações de compartilhamento de informações para poder direcionar exatamente atividades, tá? Então, por exemplo, a gente fez uma operação de combate à clandestinidade ou alguma questão de conformidade de determinado produto, lá na produção em estabelecimento. Com base nessa informação, tentar trocar essa informação com a Agência de Vigilância Sanitária para fazer um acompanhamento disso de mercado, para que é o contato direto com o consumidor. E aí, quando envolver alguma questão de temática direta à metrologia propriamente dita, porque muitas vezes, do ponto de vista das nossas interfaces, elas não são tão metrológicas, vamos dizer assim, não é tanto uma questão de grandezas físicas, é uma questão mais de um contaminante específico, é uma questão
mais de algum resquício de algum determinado desvio de padrão, um aditivo. Então, acaba que a gente discute, vamos dizer assim, com o âmbito do Inmetro, na questão da padronização da metodologia analítica, que vai ser a questão de ter ou não a 17.025 implementada na estrutura para resguardar a informação. Então, isso tudo é muito sinérgico, mas assim, acontece, mas não, vamos dizer assim, de uma forma... como eu vou te explicar, não é que tenha que estar protocolar, tá? Ela acontece empiricamente pelo processo, porque cada um entende o seu papel dentro da estrutura da cadeia. E conforme a necessidade, a gente vai se comunicando entre as pastas para dizer, ó, aconteceu tal fato, então, tipo, me ajuda nisso, verifica tal informação. No nosso caso, como CEGAL, como Coordenação de Laboratórios Agropecuários, nós temos 520 laboratórios credenciados. Qualquer problema de desvio de processo que envolva alguma questão hoje de acreditação, porque a exigência atual do mapa é acreditação, ao Inmetro, a gente notifica o Inmetro dizendo, ó, esse laboratório credenciado, a gente foi lá, fez auditoria, detectou tais tipos de não conformidades e precisam que vocês façam uma intervenção, porque a gente detectou que talvez a situação está mais crítica. Então, é um trabalho de cooperação conforme o decorrer de cada situação. Porque o que a gente pode dizer em segurança alimentar? Nenhum dia é igual ao outro. Cada dia é uma interrogação. Eu brinco que você tem exatamente tudo programado até a página 2. Depois da página 2 é um dia totalmente novo e tudo pode mudar. E na atividade, ainda mais de laboratório, você chega, você diz, eu estou analisando 10 amostras iguais. Não necessariamente, pode ser 10 produtos iguais. Como resultado e processo, não. Então, isso é uma questão muito dinâmica dentro dessa interface. Eu te questiono isso, Fabrício, porque acaba sendo uma dor da indústria, às vezes, em justamente dizer que eles têm dificuldade em saber que órgão efetivamente eles vão atender primeiro, sabe? Sim. Eu vou atender o que a Anvisa pede enquanto norma, eu vou atender o que o Ministério pede enquanto norma. Então, às vezes, a gente que está por trás, né, não está vivendo a estratégia das pastas, como você diz, parece que, às vezes, é difícil que a indústria consiga, de fato, atender todas essas exigências, né? Então, por isso do meu questionamento, por isso da minha pergunta em relação justamente a essa sinergia e como funciona isso. Tipo assim, o que eu diria, nada isenta, é aquela velha história, nada isenta de você ter que fazer o registro hoje em ambos os órgãos. O que está se tentando buscar é ter esse compartilhamento mais rápido das informações para a gente não poder ficar exigindo, né, do cidadão, do produtor, ter essa informação. Até no próprio Ministério, a gente está tentando melhorar os nossos sistemas, toda a nossa estrutura, para poder garantir que você faça um registro independente do tipo do estabelecimento, que o mesmo estabelecimento pode ter diversas áreas de atuação, e quem conhece a cadeia nossa tem diversos sistemas de integração para poder prestar informação, que é um trabalho que está sendo conduzido, que não é pela minha área, mas que é a SDA Digital, que ela vem justamente para fazer essa interface comum e você poder diminuir essa necessidade de a quem eu atendo, ou qual norma eu atendo. Então, você consegue ter um pouco mais de direcionamentos. Então, isso facilita. E também, hoje, no nosso contexto, a questão da própria lei do autocontrole, que está prevendo toda uma modificação normativa que está sendo trabalhada para adequação, que tende a melhorar cada uma das áreas de fiscalização que está trabalhando a sua matéria. Então, isso, quando terminar, ajuda nesse processo dessa digitalização dos dados. Ok. Pessoal, vocês têm perguntas? Senão eu vou monopolizar todas aqui. Bom dia. Fabrício, você trouxe bastante essa questão de base de dados, né? Como que a gente sabe que a rastreabilidade já é uma legislação hoje, mas ela é autodeclarada. E de que forma vocês estão coletando essa base de dados como mapa para ter esse trabalho depois, né, de toda essa base e entender essa movimentação do alimento no Brasil? Então, isso, como eu estava comentando, é a questão essa do SDA digital, que é essa estratégia de interface que está sendo construída junto
que vai ser a captação das informações do setor produtivo, que vão entrar nesse Big Data, com as informações que os estabelecimentos fazem para registrar os dados, toda a parte do estabelecimento no âmbito das cadeias lá do Ministério. Esse trabalho está em construção, porque não é simples, como eu comentei anteriormente, são 23 cadeias agropecuárias distintas, que você tem que criar uma regra de negócio comum, e até nisso é o nível da discussão, tipo, qual dado eu preciso de cada processo, de cada cadeia, porque hoje, cada um tem na sua característica própria, os seus pontos de controle, as suas interfaces. Para esse processo, a gente tem que verificar e padronizar ao máximo para diminuir esses custos, porque, como eu falei anteriormente, dado tem um custo muito grande. Tanto gerar o dado, quanto transmitir esse dado e você recepcionar esse dado. Porque ter um dado e não tratar é bem complicado. Então, é aquela história que até nisso tudo está sendo construído. Não é um trabalho simples, é um trabalho que está sendo conduzido por uma área específica lá dentro da secretaria, com a interface da tecnologia da informação e junto ao cérebro para poder fazer essa integração. O que eu estou fazendo na nossa área, quem já ouviu, a gente criou o aplicativo Mapa Labs, que ele está dentro dessa questão do SA digital. Vai ser um aplicativo único de coleta de amostras para o Ministério da Agricultura. Não, aqui. Então, esse aplicativo, o que vai acontecer? Hoje, os credenciados, eles recebem coleta independente. Vai ser tudo feito via esse aplicativo. Você vai ter que recepcionar a amostra pelo sistema do aplicativo. A gente está exigindo uma rastreabilidade já que seja via LIMS. Então, a gente está começando esse processo de introdução do sistema na fase que a gente terminou. Fim da bateria. Na fase que a gente está fazendo os testes agora, a gente está testando a IN20 de salmonela, tá? Então, a IN20 ela começou sendo feito o teste dentro do âmbito da rede LFDA, porque eu já tinha os 6 laboratórios com sistemas de linguagem LIMS implementada. A gente está expandindo em breve para testar com os 20 credenciados que a gente tem na área de microbiologia, que atendem a IN20, e construindo a regra de negócio para que todas as empresas possam, ou os laboratórios de autocontrole que atendam essas empresas, possam exatamente introduzir essa informação via Mapa Labs, para a gente poder captar. Essa é a parte laboratorial, que quem já ouviu falar era o Hub Laboratorial Transformado, virou este aplicativo. E nós já estamos trabalhando para ampliar isso para todas as cadeias. Quais são as dificuldades da atividade laboratorial? Padronização metodológica. Porque 23 áreas. O que acontece? Eu tenho que definir quais são as metodologias referências para o Ministério em todas elas. E aí tem áreas, gente, que eu vou dizer para vocês, são literalmente aqueles obscuros. Porque tem técnicas e tem pragas e tem processos que tem uma dinâmica muito grande em que às vezes você não tem o método e você tem que desenvolver. Então, a nossa prática é qual? O que tiver método padronizado e normalizado é o preferencial, porque é o que a gente já tem de acordo signatário e tudo mais. Tem muita empresa que questiona, mas vocês não permitem tal método. Não é que a gente não permita tal método. A gente definiu quais são os métodos que nós vamos adotar para efetuar o controle oficial do Ministério, frente aos acordos comerciais que estão firmados ou que estão definidos em questões paralelas. Tipo, eu não posso, na cadeia de lácteos, não adotar uma norma que seja do FIO ou do IDL lá. Por quê? Porque nós não necessariamente somos signatários, mas via Mercosul a gente tem por conta dos membros do Mercosul. Então, existe toda uma série de mecanismos legais que têm que ser avaliados. Então, por isso que a gente está parametrizando. A gente começou agora, quem lembrar, a gente tinha uma série de portarias que definia métodos oficiais, padrões do Ministério da Agricultura para análise disso, B, C, D, F. Quem acompanha essa semana, saiu uma portaria geral, a portaria SDA 1110, que ela definiu que agora todos os manuais de métodos vão estar publicados online. A gente não vai ter eles mais feito como portaria para cada vez que modificar, para poder ter uma dinâmica de adequação mais rápida. E lá tem um detalhe que poucas pessoas observaram, que diz o seguinte: o laboratório que for credenciado junto ao Ministério tem 90 dias para se adequar às novas metodologias quando da introdução de um novo manual ou da revisão de manual. E a gente não vai ficar avisando quando tem revisão. Então, o pessoal vai ter que acompanhar exatamente o repositório eletrônico, porque ele está full time disponível.
Então, esses anúncios que vinham sendo construídos ao longo do tempo que a gente tinha, e a gente tem ainda, tá? Eu tenho a portaria de métodos gerais de bebida, que está em revisão, eu tenho a de resíduos, que está em revisão, eu tenho começou agora a de fertilizantes, que já está vigente, nova, tem as regras de análise de sementes que estão em revisão, todos eles vão entrar nesse repositório, para poder acompanhar essa dinâmica, porque às vezes a dinâmica metodológica de análise muda muito rápido. Então, assim, não é porque eu não queira... Muita gente chega, eu quero que você teste para mim o kit. Não é assim que funciona. A gente tem todo um parâmetro para avaliar a metodologia. Ela tem que ser exatamente demonstrar eficiência e eficácia do método padrão. Então, que nem o pessoal em micro diz, mas eu fiz um teste rápido. Tudo bem. Você tem que conseguir demonstrar inicialmente que o seu teste é rápido, ele é exatamente igual à ISO convencional. Porque aquela norma é a norma padrão. Eu vou fazer salmonela por triagem pela técnica tal. Não tem problema. Só que o método convencional, lá para você fazer toda aquela parte que você acelera numa triagem, ele tem que ser cumprido, tem que ser demonstrado na mesmo grau de eficiência e eficácia, porque aquele é o método convencional. Se der qualquer problema, eu tenho que conseguir reproduzir aquela metodologia. Então, tudo isso, para eu poder chegar e dizer para vocês, eu admiti tal método, eu fiz exatamente esse teste. Fui lá, toda a equipe validou, pegou o método convencional, reproduziu, que todo mundo sabe, quem fez já uma vez na vida salmonela, método convencional, a trabalheira que é, e você vai chegar lá e dizer assim, gente, mas eu boto aqui 96 pocinhos, em 2 horas está liberado o resultado. Eu vou fazer o método convencional, aquilo demora dias. Sim, porque eu tenho que conseguir demonstrar exatamente essa validade desse dado, para depois eu poder conseguir garantir essa rastreabilidade. Então, a escolha de uma metodologia não é aleatória. Tem todo um trabalho de discussão, de fórum interno, de parametrização com avaliação de critérios internacionais que o mapa tem afirmado, ou que já estão em diretrizes estabelecidas para a gente poder ir lá e atualizar e modificar. Então, a gente está tentando, sim, todos esses métodos antigos que eram in-house, vamos dizer assim, que vieram ao longo do tempo, a padronizar as regras internacionais, para a gente poder ter maior linearidade com os mercados. Fabrício, obrigada. Eu vou precisar encerrar, infelizmente, nós podíamos ficar aqui conversando a manhã inteira por mim, mas o Celso está aqui me fazendo sinal, pedindo para eu encerrar, mas o Fabrício vai estar aqui, né, Fabrício, durante o evento, então aproveitem, a gente vai distribuir uma senha na saída para poder conversar com ele, porque tem várias perguntas, aposto, eu, inclusive. O Fabrício vai estar aqui e aí ele vai poder tirar todas as nossas dúvidas. Obrigada, Fabrício. Obrigada, pessoal. Novamente, eu agradeço. Obrigado, pessoal.